Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do YouTube e o tema de hoje é: recebi uma notificação de uma execução fiscal. E agora, o que fazer? Então no vídeo de hoje você vai saber, caso você receba uma notificação de uma execução fiscal, você vai saber como se defender ou como agir nessas situações. Para aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal Rafael Fratazzi Tributarista. Para aqueles que ainda não seguem, siga no Instagram, Fratazzi Advogados Associados. Lá eu sempre posto notícias do dia a dia do direito tributário, recuperação de crédito tributário, execuções fiscais, defesas e muito mais. Então siga lá se você ainda não segue no Instagram. Então vamos para o tema de hoje. Recebi uma notificação de uma execução fiscal. E agora? O que geralmente preocupa muito as empresas é quando ela recebe uma notificação de uma execução fiscal. E é para se preocupar mesmo. Só que geralmente elas ficam perdidas. E a primeira pergunta que vem é: e agora? O que eu devo fazer? Se verificarmos, eu tirei um print aqui do Google, e aqui no Brasil nós temos cerca de 26, quase 30 milhões de fiscais. Então aqui nós veremos o risco que você está tendo, né, caso você não responda, caso você não se defenda de uma execução fiscal. Então, vamos aqui para o próximo slide. Riscos da execução fiscal. Muitas vezes o contribuinte ele não se sente preparado para responder uma notificação. Isso daí é deixado de lado. Só que aí é que está o problema. Porque neste caso vem a constrição patrimonial. A relação no direito tributário, como nós sabemos, ela nasce de uma imposição de lei e não uma vontade das partes. Então você deve sim ficar muito atento. Quando estivermos falando de uma ação de cobrança em âmbito tributário, né, primeiro nós temos que diferenciar a chamada de penhora online e indisponibilidade patrimonial. A penhora online ela é a mais conhecida porque ela é feita pelo sistema Sysbajud hoje em dia. Antigamente era pelo sistema Bacenjude. Na lei de execuções fiscais, a lei 6.830 de 80, ela estabelece nos artigos 8º até o 11º que caso o devedor ele não seja encontrado ou que seja citado, mas não apresente bens para penhora, é possível a Fazenda Pública, de maneira geral, realizar a penhora online, que é o bloqueio atual do patrimônio. Então eles vão buscar em ativos financeiros, vão buscar em registro de cartório de registro, né? Essa daí é a questão da penhora online. Já a indisponibilidade patrimonial é quando o fisco ele pede não apenas o bloqueio do seu patrimônio atual, mas também um patrimônio futuro. Um exemplo disso é o bloqueio da promessa de compra e venda. Só que isso daí tem alguns requisitos, que nós encontraremos esses requisitos na súmula 560 do STJ. Lá ele traz alguns requisitos para a indisponibilidade patrimonial. A execução fiscal, a fraude à execução, quando estivermos falando aqui de fraude à execução, nós estamos falando de crédito público, como é o caso aqui do crédito tributário. Existem alguns privilégios. Às vezes, alguns devedores já inscritos na dívida ativa, mesmo não sabendo, tá? Por estarem em dívida ativa, eles não conseguem realizar aquele negócio. Então, e caso ainda realize uma venda, por exemplo, é caracterizado fraude à execução. Isso daí está no caput do artigo 185 do CTN. Uma outra questão aqui no processo tributário é quando você já está sendo executado e não é admitida defesa sem antes de garantir o juízo, garantir o valor da dívida. Então, em regra, a forma de se defender é por meio dos embargos à execução. Isso daí está no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, a LEF, né, mais conhecida como LEF, que é a Lei 6.830 de 80. Ela diz que não será admitido os embargos do executado antes de garantida a execução fiscal. E não é para menos também que quanto mais a pessoa ela enrola, não se defende, essa dívida ela pode acabar se tornando uma dívida impagável. Antes de qualquer coisa, verificar
se há vícios para extinguir a execução ou até mesmo diminuir o valor, que geralmente são valores muito altos. E aqui nós teremos que observar algumas questões bem importantes para antes de analisar se aquela cobrança ela é devida, se não há algum vício que possa provocar a nulidade da execução fiscal. E um de vários detalhes, então, que para analisarmos, é interessante nós verificarmos, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 5º da LEF, Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Então, primeira coisa a se verificar se a CDA ela preenche os requisitos legais. Isso daí foi uma dica até que eu postei agora recentemente no Instagram. A primeira dica é: analise o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execuções Fiscais. Lá nós iremos encontrar o que deve conter no termo de inscrição de dívida ativa. Então, por exemplo, tem que ter o nome do devedor, tem que ter o endereço, o valor da dívida, a origem do tributo, né? Ou seja, qual tributo que é, né? Entre outros requisitos. Uma outra questão também para verificarmos a CDA, se está tudo certo, a execução fiscal, houve decadência ou houve prescrição? Caso você ainda não saiba como ver essa questão da decadência, da prescrição, eu vou deixar aqui para você um link que eu falo em outro vídeo, não é o tema da aula de hoje, de explicar o que seria uma decadência e uma prescrição, mas eu vou deixar aqui no link o vídeo que eu falo sobre a decadência e a prescrição. E mais um requisito para analisarmos, são vários requisitos, né, como eu falei, mais um requisito aqui para verificarmos, para não ficar tão longo aqui o vídeo, o nome do devedor, ele está correto? Porque essa pergunta ela é muito importante, né, nós analisarmos. Porque é muito comum, ao invés de constar o nome da empresa, constar o nome dos sócios. Mas, aí que está a questão. É apenas em algumas situações que o sócio ele responde. São alguns casos específicos, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples, fácil de entender e curto, né? Para não ficar tão maçante aqui o vídeo, né? Então, deixa aí seu like. Se você gostou das dicas, comente, curta aqui o vídeo, compartilhe. Diz aí para mim se você achou, se é fácil de analisar uma CDA. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deixe seu like. E para aquele que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Rafael Fratazzi, tributarista. Para aquele ainda que não é inscrito, não segue lá no Instagram, siga Fratazzi Advogados Associados. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.